nós podemos falar, mas falar da palavra do Senhor, porque ela é uma palavra verdadeira, é uma palavra de vida. Então nós precisamos ter muito cuidado. Mas eu vou me deixar usar pelo Senhor. Eu não sou capaz. Quem me capacita é o Senhor. E que cada um aí possa estar com os corações abertos para receber não aquilo que, não eu aqui, mas o Senhor, a palavra do Senhor. E a palavra que Deus me deu está em 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. Todos de pé, por favor. Aleluia, Jesus. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. O título diz assim: Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com seus servos, dizendo: Em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou seus servos, e lhes disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: Não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: Vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros, e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus lhe levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Só até aqui. Amém. Glória a Deus. Aqui Deus fala sobre a Síria, que a Síria eles confrontava sempre com o povo de Israel. E Deus mostra aqui que em todo momento ele estava ali com aquele povo de Samaria, que tinha ali o profeta Eliseu, e Eliseu ele era um profeta muito usado por Deus. E cada plano que os sírios eles projetavam, cada plano que era armado ali contra aquele povo de Israel, esse plano era revelado para Eliseu. E até ali no quarto, quando o rei orava, Deus fazia saber a Eliseu sobre todos os planos que era feito ali contra Israel. Então todos os planos eram frustrados. Todo momento eles queriam cercar ali Samaria, porém Deus mostrava para Eliseu e esse plano não acontecia. E aí o rei ficou intrigado com isso. Como assim? Deve ter um espião ali no meio. E aí pediu para os servos dele saber quem era o espião que estava ali dentre eles e que estava fazendo o povo ali de Israel saber sobre esses planos. E aí esse servo veio e falou para o rei: Não, rei, é o profeta Eliseu. Deus faz ele saber até aquilo que o Senhor fala no seu quarto. Deus faz ele saber disso. E aí
ele falou, não, então vamos buscar esse profeta. E aí ele começou a arquitetar um novo plano para buscar. Porém, Deus já quer nos mostrar nesta manhã a intimidade com que Eliseu tinha com Deus. Deus está querendo de nós essa intimidade com Ele. Porque Deus, até aquele versículo que fala, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Olha quanta coisa que Deus revelava para Eliseu, coisas grandes, porque livrava aquele povo ali das mãos dos sírios. Então, Deus quer nos mostrar nesta manhã que se nós não estivermos um relacionamento profundo com Deus, nós não vamos ter revelações. Às vezes nós pedimos para Deus, Senhor, me mostra algo diferente. Senhor, revela algo diferente. Às vezes você tem um sonho e fica pedindo para Deus revelar. Como? Se você nem as orações que você precisa ter com Deus, você não tem. Né? Qual que é o seu relacionamento com Deus? Como você está se relacionando com Deus? Quanto tempo você está tirando da sua vida para falar com Deus? Eu gosto muito de orar, eu oro muito, eu gosto de orar, eu amo orar. Porém, nós temos que buscar de Deus, pedir, porque Deus fala que nós não sabemos pedir. Ali na Bíblia fala que nós não sabemos pedir, não sei se é Tiago que fala isso, como se deve. Então, às vezes, você ora também, mas você não está orando da maneira correta. Nós precisamos buscar de Deus todas as nossas dúvidas, todas as nossas necessidades, apresentar nas mãos do Senhor tudo aquilo que nós queremos fazer, tudo aquilo que nós buscamos. Mas assim, Deus quer falar hoje, não na vida material, mas na vida espiritual. Porque nós buscamos, às vezes, nós queremos dons. Olha que dom maravilhoso que Eliseu tinha. Que dom maravilhoso que Deus deu a Eliseu. Às vezes nós também queremos os dons espirituais, porém nós não temos uma intimidade com Deus. Quando você ganha um amigo, para você confiar nesse amigo, é difícil. Não é uma confiança rápida. Você vai adquirindo com o tempo, através do relacionamento que você está tendo com esse amigo. E aí, dependendo do relacionamento com ele, se você confia nele, você vai contando as suas coisas para ele. E ele vai te mostrando que ele está guardando aquilo que você contou, que você pode confiar nele. E Deus é da mesma maneira, Deus é nosso amigo. Porém, Ele quer que nós mostremos essa confiança, que nós mostramos através, às vezes, das nossas atitudes. E qual que é a atitude de intimidade com Deus? É a oração. É a oração. Se você tiver uma oração constante com o Senhor, Deus, então, Ele vai revelar coisas profundas na sua vida. Queira ser usado por Deus, queira ser instrumentos na obra do Senhor. Não queira só chegar na igreja e ficar sentado no banco, não. Queira descobrir coisas de Deus que os nossos olhos carnais não veem. É isso que eu estou buscando do Senhor, que Ele me mostre. Mas para que Deus possa me mostrar, eu preciso me entregar. Eu preciso me render aos pés do Senhor. Então, Deus aqui fala também na palavra que o servo do Senhor revelou. Então, assim, fez o rei para que buscasse Eliseu ali em Samaria. Aí ele chamou os servos. Aqui, ele disse, vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo, eis que está em Dotã. Então enviou para lá os cavalos, os carros, os seus exércitos,
E vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. Então aqui, quando chegou lá, Eliseu estava dormindo. E aí o servo de Eliseu ficou desesperado. Falou, e agora? E agora, Senhor, o que nós vamos fazer? E aí Eliseu responde para ele, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então, se você tem alguma coisa que está te perturbando, alguma coisa que está te atribulando, não temas. Não temas, porque maior é o que está com você. Deus é maior do que qualquer problema. Deus é maior do que qualquer dificuldade. Basta você confiar no Senhor, porque Ele tem grandes coisas para nós. Deus, Ele quer nos abençoar, Deus quer cuidar de nós, nos proteger, mas nós precisamos confiar nele, confiar que Ele é Deus, confiar que Ele é o nosso protetor, é o nosso Criador, que Ele é aquele que nos dá o nosso suprimento, né? Aquilo que nós precisamos, é aquele que traz paz para o nosso coração. Hoje falou em paz, então Deus quer nos dar paz aos nossos corações. Vamos confiar no Senhor, porque Ele tem o melhor para as nossas vidas. E ali Eliseu foi fazer o quê que Eliseu foi? Orar, foi buscar ao Senhor. E mais uma vez ele foi entregar aquela situação para Deus, para que Deus desse uma resposta para ele. E Eliseu orou ao Senhor e disse, fere, peço-te esta gente de cegueira. E feriu-se de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Aqui, Deus não está falando de uma cegueira da carne. Deus está falando que Deus fez com que aquele povo ficasse disperso e eles não percebessem tudo que estava ali ao redor sendo construído por Deus. Então foi cegando aquele povo espiritualmente para que aquele povo não visse, né, aquilo que Deus estava preparando ali para aquele povo. Então Eliseu lhes disse, não é este o caminho, nem é esta a cidade, segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando a eles a Samaria, disse-lhe Eliseu, o Senhor abre os olhos para que vejam. O Senhor lhe abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. Então, o que Deus fez? Fez com que aquele povo ficasse disperso, e eles foram se dispersando, e se distraindo, e acabou chegando ali em Samaria. E ali Samaria tinha um exército de Israel, que era um exército forte, e cercou aquele povo. E eles foram cercados ali pela glória do Senhor. Então Deus, ele vai dando estratégia e Ele vai cegando o nosso inimigo. E para que nosso inimigo não nos veja, olha que coisa linda que Deus faz. Ele vai cegando o nosso inimigo e você vai adentrando, e você vai adentrando, e o inimigo ele vai ali, entrando ali, só que quando ele vê, tem ali uma estratégia, uma obra de Deus, para que ele seja eliminado das nossas vidas. Então Deus ele faz coisas lindas, Ele cuida de nós nos detalhes. Nós precisamos crer que Deus cuida de nós nos detalhes. Eu fico maravilhada com cada detalhinho que Deus vai fazendo. E ali vai o servo de Deus orando e pedindo para Deus cegar aquele povo, e aquele povo foi parar ali no meio de cerco de Samaria. Olha que coisa linda, é lindo demais o que Deus faz. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu, feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse, não os ferirás tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco. Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, se vão para seu senhor.
Então ali até misericórdia, né, Eliseu teve, pediu para que não matasse aqueles e que eles voltassem para suas casas, não feridos, mas fugidos, né? Fugidos. Então Deus ele vai usando o teu servo e o servo ali vai conduzindo tudo e Deus é glorificado, né, naquele lugar. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu e foram para seu senhor. Olha, ainda serviu um banquete para o povo. Glória a Deus, glória a Deus. Serviu um banquete onde eles comeram e beberam e puderam voltar para suas casas. E não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Então, não foi uma e nem duas vezes que Deus mostrou para Eliseu esse cerco que os sírios queriam fazer ali contra Israel. Então Deus, ele não vai ser nenhuma e nem duas vezes que Deus vai te mostrar. Basta você estar em intimidade com o Senhor. E depois teve uma outra situação que Deus ali no comando de Ben-Hadad, que era o rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. Então, por esse tempo, eu creio que Deus queria fazer uma obra. Então, Deus permitiu esse cerco. Foi aquele cerco que Deus fez em Samaria, onde faltou comida, faltou alimento, faltou tudo naquele lugar. E a situação estava ali tão caótica que os povos estavam, os pais, as mães estavam dando seus filhos para que comessem, para que cozinhassem os seus filhos e comessem. Chegou ao ponto de ir ali para o rei de Israel e falar aquela confusão ali, de chegar ao ponto daquelas mulheres e ali falar: Senhor, nós comemos o filho dela e agora nós comemos o meu filho e agora ela não quer dar o filho dela para a gente comer. Senhor, o que a gente, né? Não pode ser, tem que ser direitos iguais. E a mulher falou: não, meu filho, eu não vou dar. Então foi aquela confusão que foi parar ali diante do rei, para o rei resolver. E aí o rei viu que a situação estava muito difícil naquele lugar, estava uma situação insustentável naquele lugar, e ali um desespero total, e Samaria cercada por aqueles exércitos ali, exércitos do Egito também, como aquele exército forte, estavam ali também cercando, e de outros povos também ali. E sucedeu que, passando, eu estou lendo no versículo 26, tá, do mesmo capítulo, que passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acode-me, ó rei. Foi essa situação do filho, que ela não queria dar o filho dela para ser comido. E disse assim: me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados com ele, e enviou o rei um homem de diante de si. Mas, antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos: vistes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o para fora com a porta, porventura não vem o ruído dos pés de seu senhor após ele? E estando ele ali, ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele, e disse o rei: eis que este mal vem do Senhor, que mais, pois, esperaria do Senhor? E no capítulo 7, eu já estou terminando, tá, irmãos? Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso. E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Nesse caso, aquele homem que duvidou ali da obra, do milagre que o Senhor ia fazer naquele lugar, e no final ele não pôde participar
deste milagre que Deus fez, porque ele foi morto ali por aquele povo, quando aquele portão foi aberto. Mas o que eu quero falar aqui, que Deus quer falar conosco nesta manhã, é sobre mais para frente, que fala sobre aqueles 4 leprosos que estavam ali fora, que Deus usou esses leprosos para que aquele exército que estava ali cercando Samaria se dispersasse, se fugissem todos. Aqueles leprosos, eles estavam ali, não podiam participar ali da sociedade, porque eles eram afastados, então eles estavam numa condição muito difícil, porque ou eles morriam de fome, ou eles morreriam pela doença. E aí, o que Deus deu a eles? Um espírito de ousadia. Deus deu a eles um espírito de ousadia, e esses 4 leprosos falou, não, se eu ficar aqui, não vai dar certo. Então, vamos lá entrar naquele exército ali e vamos pedir, entrar ali como pedinte. Vamos entrar ali, vamos ver, quem sabe a gente consegue sair vivo daquele lugar. E foram até aquele lugar. Tudo, irmãos, estratégia de Deus. Nada é por nós. Sempre é Deus que coloca nos nossos corações, sempre é Deus que nos guia. Né? Então Deus tinha aquele propósito ali, Deus tinha aquele trabalhar na vida daquele povo, na vida dos leprosos também, porque eles aprenderam, e mandou aqueles leprosos ir ali, naquele exército, ali no meio daquele exército que estava cercando Samaria. Chegando lá, Deus fez aquele povo ouvir tropas, ouvir barulhos de cavalos, ouvir barulhos daquelas trombetas, aquelas cornetas que eles tocam para anunciar o exército, e Deus fez eles ouvirem tudo aquilo, e aqueles trote de cavalo, e aí aquele povo sumiu, tudo fugiram, e aí chega ali aquela fartura de coisas. Deus prometeu e Deus cumpriu aquela fartura de comida, de alimento, ouro, cavalos, tudo eles deixaram ali naquele lugar. É obra de quem? É do Senhor, é obra do Senhor. E aí aqueles leprosos começaram a comer ali naquele lugar, começaram a usufruir de tudo aquilo que deixaram ali, desesperados. E aí, o que Deus fez? Tocou no coração deles. Não, mas a gente não pode fazer isso. A gente não pode chegar nesse lugar e usufruir de tudo e deixar aquele povo passando necessidade. Não, nós precisamos anunciar que aqui tem comida, aqui tem muita coisa. E aí, Deus colocou no coração deles e eles voltaram ali para Samaria e anunciaram que aquelas tropas tinham fugido e que deixaram tudo aquilo. E aí, aquele povo pôde suprir a necessidade. E o que Deus quer colocar no nosso coração nesta manhã? O que você está fazendo com aquilo que Deus tem te dado? Às vezes Deus está te dando o alimento, Deus está suprindo a tua necessidade espiritual, Deus está te abençoando, Deus está te dando estratégia, Deus está te dando direção das coisas, Deus está te dando sonhos, revelações, e o que você está fazendo com aquilo que Deus está te dando? Você está passando adiante, você está abençoando pessoas, você está suprindo as necessidades, a fome espiritual daquele povo que necessita? Você está levando a palavra do Senhor? Essa palavra está servindo para mim também, nesta manhã, porque Deus está falando grandemente no meu coração. Muitas vezes a gente pede, e aí Deus te dá. E você faz o que com aquilo que Deus te deu? Você guarda tudo para você? Imagina aqueles leprosos guardassem tudo aquilo, não falasse nada, ficasse ali, e aquele povo ali, e o povo de Samaria achando que o exército estava lá, e aí passando fome, pessoas morrendo, aquele caos, aquela dificuldade, aquela situação insustentável. Assim como que às vezes acontece na nossa vida. Às vezes nós estamos passando por uma necessidade,
tão grande de uma palavra, né, de Deus, de um alimento espiritual. Às vezes nós estamos atribulados de alma, de espírito, e Deus coloca algo para você falar, às vezes para aquela pessoa, não é, às vezes nem falar, às vezes dá um abraço naquela pessoa. Hoje nós não estamos podendo, mas um abraço, às vezes, irmão, se você tiver com a máscara, se você tiver higienizado, você pode sim dar um abraço naquela pessoa necessitada. Então, às vezes, a pessoa está precisando e você está vendo. Às vezes, Deus está te mostrando aquela pessoa e você está ali enxergando que aquela pessoa precisa de algo, mas você não faz. Muitas vezes por medo, muitas vezes por omissão, muitas vezes por... quando você está tímido, por timidez, fugiu a palavra, por timidez, você não faz. E às vezes Deus está te colocando para você fazer, está te mostrando. Então hoje nessa manhã, Deus quer falar conosco da intimidade com Deus, desse momento de oração que nós temos que ter com o Senhor, dessa necessidade que nós temos muitas vezes que Deus mostre algo para nós, mas que Deus não sente nós ainda preparados para isso, porque nós não buscamos. Então Deus quer nesta manhã que nós venhamos ter essa intimidade com o Senhor e que quando Deus Ele nos der, que nós venhamos repartir com o nosso próximo aquilo que Deus tem nos mostrado. Que nós venhamos pedir revelação, muitas vezes dá revelação em sonhos, e nós não fazemos aquilo que Deus nos manda fazer, nós nos omitimos, e Deus não quer de nós isso. Deus quer que nós nos entreguemos a Ele, que nós venhamos nos relacionar com o Senhor no íntimo, no profundo, não ficar naquele relacionamento raso, naquele relacionamento da cruz, da horizontal, onde estão as mãos do Senhor, onde nós só ficamos pedindo, mas aquele relacionamento na vertical da cruz, onde nós olhamos, nós prostramos diante do Senhor e olhamos para o alto, para que nós possamos enxergar a face do Senhor e aquilo que Deus tem para mostrar para as nossas vidas, aquilo que está no oculto, no profundo, Deus quer nos mostrar. Deus quer que nós clamemos a Ele e Ele responder a nós, vai responder a nós, Ele vai anunciar para nós coisas grandes e firmes que nós não sabemos ainda, porque o nosso pensamento não alcança, porque o pensamento do Senhor é maior que os nossos, e o caminho do Senhor não é os nossos caminhos. Então vamos nesta manhã entregar ao Senhor, vamos obedecer a Deus, vamos ter essa intimidade com o Senhor. Ele é nosso amigo, Ele quer nos relacionar conosco, Ele quer nos contar coisas maravilhosas, Ele quer nos mostrar coisas maravilhosas, Ele quer nos usar de maneira maravilhosa, de maneira completa, de maneira íntegra, de maneira abundante. Deus, é isso que Deus quer na nossa vida nesta manhã. E é só até aqui que Deus me deu, por essa parte, Deus seja louvado. Amém. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Irmã Kátia, vem agradecer a Deus. Irmã Mônica, vamos? Irmã Kátia sentiu da irmã Mônica. Vamos agradecer a Deus nesta manhã por esta palavra e o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos todas juntas? Oremos ao Senhor. Amém. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso bondoso Pai celeste que se encontra no reino dos céus, nesta manhã, Senhor, nós queremos te agradecer por mais este dia que tu nos levantou da nossa cama, que tu nos preparou esse dia, que nós estamos com o ar para respirar, que nós levantamos, Senhor, aleluia, e deixamos nossos filhos, sim, os Senhor. Esposos, sim, todos com saúde. Sim, Deus. Senhor, nós podemos te agradecer, aleluia, porque tudo tu já nos preparou glória para até o findar desse dia. Senhor, nós queremos te agradecer sim, por cada alma sim, que entrou Deus. Aqui nesta manhã,
por cada uma dessas irmãs que tu trouxe, Senhor. Tu trouxe para nos alegrar junto conosco, que nós nos alegrarmos junto com elas. Senhor, é somente na sua presença, é para ti, é somente sobre ti, Senhor, que nós estamos aqui. Senhor, graça nós te damos, Senhor, por todos que estão na live. Nós queremos te pedir, Senhor, vai ao encontro dos pedidos que eles fizeram de oração por causa, tribulação, família, casamento, emprego. Senhor, abre as portas, Senhor. Queremos te pedir, Senhor, pela nossa juventude. Blinda eles, Senhor. Blinda cada jovem, Senhor, deste mundo que gera engano e gera pecado. Senhor, nós queremos te agradecer pelo cantar dos hinos. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por cada um que ergueu a sua voz. Aquele que não conseguiu, tu recebeu muito mais, Senhor, porque tu conhece o coração, Senhor. Nós queremos pedir, Senhor, abençoa, Senhor, nossa mente. Dá a nós uma mente inteligente. Dá a nós, Senhor, uma mente de sabedoria. Eliseu pediu que tu abrisse os olhos dele, Senhor, e tu abriu. Senhor, abra nossos olhos para que nós podemos ter obediência, Senhor, obediência para te servir e te agradar. Senhor, ajuda nós, Senhor, para que nós possamos cada dia, Senhor, ser um instrumento nas tuas mãos. Senhor, não importa se é do norte, se é do sul, se é do leste ou do oeste. Senhor, coloca em nós entendimento, sabedoria e discernimento, porque quando nós discernir, nós vamos fazer o que agrada aos teus olhos e o teu coração. Senhor, nesta manhã, nós queremos também, Senhor, pedir que abençoe a mente, Senhor, dos nossos governantes, para que eles possam, Senhor, abençoar o povo de qualquer região, cidade, estado. Senhor, abençoa, Senhor. Também apresenta o ministério desta casa de oração, vai ao encontro deles, coloca anjos dos lados, para que eles possam, Senhor, entrar onde tu requer, ilumina as famílias, os filhos, guarda, Senhor, por amor do teu nome. Senhor, quero te apresentar os idosos, Senhor, vai ao encontro deles, das clínicas de recuperação, aqueles que estão se curando de algum vício, Senhor. Vai nos asilos, Senhor. Leva, Senhor, um pouco de conforto, porque a solidão existe com nossos velhinhos, Senhor. Tem misericórdia. Senhor, nós queremos te pedir. Leva nós por nossos lares. Leva nós em paz. Tua palavra falou de paz. Leva nós em paz. Coloque em nós, Senhor, um espírito de mansidão, para que nós possamos propagar o teu evangelho com sabedoria, discernimento. Senhor, graças te damos por tudo nesta manhã. Deus seja eternamente louvado. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Deus seja louvado. Amém. Deus abençoe.